Quando a gente pensa em bombeiros, a imagem que vem à cabeça é sempre a do combate direto com as chamas, né? Mas na guerra contra o fogo, a primeira batalha, na verdade, não é contra o calor. É contra um inimigo que sufoca, que cega, a fumaça. O combate a incêndios moderno é, no fundo, uma ciência. Uma ciência muito precisa de como controlar o ar. No incêndio, o perigo mais imediato, de longe, é a fumaça. Ela é tóxica, absurdamente quente e acaba com qualquer visibilidade. Para quem está preso lá dentro, é o que mais mata. E para os bombeiros, é a primeira grande muralha que precisa ser derrubada para conseguir fazer qualquer resgate. E para lutar contra essa muralha de fumaça, os bombeiros usam uma técnica poderosíssima, a ventilação tática. Esquece aquela ideia de sair quebrando janela de qualquer jeito. A gente está falando de uma estratégia quase cirúrgica para controlar o fluxo de ar. É basicamente ditar para onde a fumaça vai e, com isso, criar um caminho seguro para avançar. Então, para a gente dominar essa ciência, vamos passar pelos métodos de controle do ar, pelas ferramentas que fazem a mágica acontecer, pelas táticas usadas em campo e, claro, pelos princípios científicos que sustentam tudo isso. Bom, esse controle do fluxo de ar se divide em duas grandes filosofias. Ou você usa as forças da própria natureza a seu favor, ou você impõe o controle com a força bruta da tecnologia. Vamos entender direitinho a diferença entre a ventilação natural e a mecânica. A ventilação natural é bem o que o nome diz. Ela aproveita o que já está ali. Uma corrente de vento, o simples fato de que o ar quente sobe. Já a ventilação forçada, ou mecânica, é diferente. Aqui, a gente entra com ventiladores superpotentes para criar o nosso próprio vento, pressurizando o ambiente para expulsar fumaça de um jeito totalmente controlado. Olha só a diferença na prática. De um lado, aberturas feitas em pontos estratégicos deixam o vento fazer o trabalho de empurrar a fumaça para fora. Do outro, um ventilador enorme cria uma pressão positiva na entrada, forçando o ar limpo para dentro e a fumaça para uma saída que a equipe já escolheu. Vê a diferença? É como guiar versus comandar. Agora, uma coisa genial sobre a ventilação natural é o princípio do empuxo. Isso é física pura e simples. O ar quente é mais leve que o ar frio, então ele sobe. Ao criar uma abertura lá no alto, tipo no telhado, a própria fumaça faz o trabalho de sair, limpando o ambiente de cima para baixo. Mas, e quando a natureza não está colaborando? Quando não tem vento? É aí que a tecnologia entra em cena. Vamos conhecer as ferramentas que dão aos bombeiros o poder de criar o próprio vento, os ventiladores de pressão positiva. Esse equipamento aqui, o MT-236, é um exemplo clássico. E não se deixe enganar pela aparência, viu? Isso é basicamente uma turbina portátil projetada para mover um volume de ar gigantesco. É a peça central da ventilação mecânica para muitas corporações. Para ter uma ideia da força desse bicho, vamos focar em um número: mais de 43 mil metros cúbicos de ar por hora. Sabe o que é isso? É potência suficiente para limpar a fumaça de uma casa inteira em menos de 1 minuto. É literalmente um furacão controlado. Só que força bruta não adianta nada sem técnica. O segredo está todo no posicionamento. O ventilador não fica colado na porta, não. Ele é posicionado a uma distância estratégica, de 3 a 4 metros. Isso cria o que eles chamam de cone de ar, que veda completamente a entrada e garante que todo esse ar seja empurrado para dentro. Tá legal, isso funciona para uma porta normal. Mas e se for uma entrada de garagem, um portão de galpão? Como é que faz? Para essas aberturas maiores, a solução é o trabalho em equipe. 2 ventiladores são posicionados numa formação em V, fazendo com que seus cones de ar se sobreponham. Juntos, eles criam uma barreira de ar contínua e poderosa que consegue pressurizar até mesmo espaços bem grandes. Olha, um equipamento desses não pode falhar na hora H, né? Por isso mesmo existe um procedimento super rigoroso de verificação diária. É um ritual que garante que no momento da emergência, essa ferramenta vital vai estar pronta para entrar em ação na primeira tentativa sem hesitação. Mas ter a ferramenta certa é só metade do caminho. O pulo do gato é saber quando usar e, mais importante ainda, quando não usar. É isso que separa uma tática eficaz de um verdadeiro desastre. Vamos entrar na parte da estratégia. Isso aqui é a chamada ventilação ofensiva em ação. A equipe cria um fluxo de ar de mão única. O ventilador injeta ar limpo por uma entrada e uma abertura de saída é feita o mais perto possível do fogo. O resultado é um túnel de ar fresco que varre o calor e a fumaça, abrindo um caminho limpo para as equipes avançarem. E o impacto dessa tática, gente, é imediato.
É uma transformação no cenário. A visibilidade vai de 0 para quase total. A temperatura lá dentro despenca, o que alivia demais o estresse térmico nos bombeiros e, o mais importante, aumenta a janela de sobrevivência para qualquer pessoa que esteja presa lá dentro. É uma virada de jogo completa. Mas tem um porém. Ventilar significa injetar oxigênio, que é o combustível do fogo. Por isso a regra de ouro é claríssima. Como diz o manual, a ventilação abre o caminho, mas a equipe de combate já tem que estar com as mangueiras prontas para avançar. Nunca, jamais, se alimenta o fogo sem estar pronto para atacar. E aqui está talvez o ponto mais crucial. Saber quando não usar o ventilador é tão importante quanto saber como usá-lo. Se existe risco de um backdraft, se ninguém sabe onde o fogo está, ou se não existe uma saída clara para a fumaça, ligar o ventilador pode transformar uma situação ruim numa catástrofe. Alimentar o fogo com oxigênio sem um plano de ataque é um erro que não se pode cometer. Então, depois de ver tudo isso, fica claro que a imagem do bombeiro é muito mais complexa do que a gente imagina. Aquela bravura toda para entrar num prédio em chamas é sustentada por uma base muito sólida de ciência e de cálculo. Aquele corredor de ar limpo no meio da fumaça não é sorte, é projeto. É a aplicação deliberada de termodinâmica e mecânica dos fluidos num dos ambientes mais caóticos que existem. É a ciência colocando ordem no caos para conseguir salvar vidas. Então, no final das contas, o que define o heroísmo? A coragem de enfrentar o fogo? Ou a inteligência para controlá-lo? A verdade é que um não existe sem o outro. A ventilação tática mostra que a bravura de hoje em dia vem equipada com conhecimento. E é essa união de coragem e ciência que, no fim, faz toda a diferença entre a vida e a morte.